Vamos iniciar o livro de Trilhas de Aprendizagens 2 e o nosso tema será Química. Nesta semana, nós vamos estudar a história dos modelos de átomos. Modelos em ciência. Para ter uma ideia do que é um modelo, pense em carros de brinquedos como modelos de carros de verdade, ou em maquetes de cidade ou casas, como modelos de cidades ou casas reais. Nesses casos, quem faz o modelo se baseia em algo que já conhece. Em ciência é diferente. Os cientistas constroem o modelo do átomo, por exemplo, com base em alguns fenômenos que observam na natureza, e não a partir de uma imagem real do átomo. O uso que o ser humano faz de modelos para entender o mundo ao seu redor é estudado em filosofia da ciência. E não somente a química, mas outras áreas da ciência também se valem de modelos. Assim como a química utiliza o modelo de átomo, a biologia usa o modelo da molécula de DNA, por exemplo, para explicar diversas propriedades dos genes. A ideia de que toda matéria é formada por átomos já havia sido proposta mais de 500 anos antes de Cristo, por um grupo de filósofos. O mais conhecido defensor dessa ideia foi Demócrito. Ele afirmou que todos os corpos podiam ser divididos em partículas cada vez menores, até se chegar ao átomo, que não podia mais ser dividido. O átomo seria a menor parte da matéria. Por isso, a palavra átomo, que significa em grego aquilo que não pode ser cortado ou dividido. Outros filósofos, como Aristóteles, defendiam uma ideia diferente. Para eles, a matéria era contínua, ou seja, teoricamente podia ser dividida em pedaços cada vez menores. Ele acreditava que todas as coisas carregavam em si água, fogo, ar e terra, o que ele chamava de elementos fundamentais. Dalton também concluiu que toda matéria é formada pela associação de átomos e que os átomos não são todos iguais. O ferro, por exemplo, é formado por um tipo de átomo diferente do átomo que se encontra no ouro. Quando novos estudos sobre os fenômenos elétricos foram realizados e descobriu-se a existência de partículas menores do que o átomo, prótons, nêutrons e elétrons, os cientistas passaram a realizar novos experimentos para propor novos modelos atômicos. A verificação que os átomos poderiam ser divididos em partes menores foi responsável pela reformulação do modelo atômico de Dalton. Em 1898, o físico inglês Joseph John Thomson identificou uma partícula de carga negativa chamada de elétron. Thomson sabia que o átomo era eletricamente neutro e, como o elétron era negativo, ele supôs que deveria haver uma carga elétrica positiva no átomo que anulava a carga negativa.
O átomo, segundo Thomson, seria formado por elétrons mergulhados em uma esfera de carga positiva, o que conferia ao modelo um aspecto de pudim de bolo de passas. Novos fenômenos observados na natureza fizeram com que o modelo de J.J. Thomson fosse modificado. Estudos continuaram sendo feitos e, em meados de 1911, o cientista neozelandês Ernest Rutherford apresenta seu modelo atômico como sendo uma esfera positiva, formada por uma partícula chamada de próton, seria o núcleo, e por uma região externa, eletrosfera, no qual os elétrons, as partículas negativas, ficam em movimento. Desse modo, Rutherford propôs um modelo atômico nuclear, que pouco depois foi modificado por outro cientista, o dinamarquês Niels Bohr, que descreve que a órbita dos elétrons é circular e formam camadas bem definidas de energia. O modelo de Rutherford-Bohr é atualmente o modelo aceito pela comunidade científica. Vale lembrar que em 1932, o cientista inglês James Chadwick descobriu outra partícula atômica. Essa nova partícula foi chamada de nêutron. Ela não apresenta carga elétrica e está localizada juntamente com os prótons no núcleo atômico. E assim terminamos mais uma aula de ciências. Espero ter facilitado o estudo de vocês. Faça o resumo no caderno de ciências e teste seus conhecimentos com as perguntinhas que coloquei no formulário.